Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória é dada a Deus. Querido irmão, querida irmã, mais um dia na presença de Deus. Vamos aprender mais um pouco com o Senhor. Quando a mente não muda. Irmãos, é um ato muito grave que está acontecendo com homens e com mulheres de Deus. Eles aceitam Jesus, quer viver o Evangelho, mas a mente da pessoa não muda. Hoje Deus vai falar através do Espírito Santo de Deus, comigo e com você. A sua mente tem que mudar, meu irmão. Você tem que ter uma renovação de mente. As coisas novas do Senhor virão na sua vida. A sua mente tem que estar preparada para receber as bênçãos do Senhor. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Livro de Hebreus, do capítulo 3, que fala a respeito de Cristo é superior a Moisés. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. O perigo da incredulidade e da desobediência. Muitas das vezes, por falta da mudança da nossa mente em Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo. Paulo ensina isso. Nós precisamos estar alinhados com a mente de Cristo. O que Jesus está falando com você? O que está entrando dentro da sua mente? A sua mente está mudando ou a sua mente ainda não continua persistindo em não mudar? Para você ser uma nova criatura, para você se renovar em Cristo, a sua mente deve mudar. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Porque quando a mente não muda, o pecado chega, a desobediência chega. Nós vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 7. Vamos ler e pedir força ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, para nós mudarmos a nossa mente. Se você está com um problema que sua mente não consegue mudar, você não consegue largar o passado, não consegue largar o pecado, não consegue largar os vícios, as amizades que te fazem mal, que te levem à desobediência a Deus. Hoje o Senhor vai fazer, hoje o Espírito Santo vai te convencer a você mudar a sua mente. Amém? A partir do versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz. Você está preparado a receber a voz do Espírito Santo de Deus para entrar dentro da sua mente? Não endureceis os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde os nossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos a minha obra. Ele fala a respeito de Moisés, no deserto com o povo israelitas. Viveram com Deus o tempo todo, de dia e de noite. De dia, o maná espiritual. À noite, a sombra. De noite, o suave do Senhor. Por isso, me indignei contra esta geração e disse, diz o Senhor, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Quando a gente insiste em ficar com a mesma mente que nós tínhamos do passado, nosso coração fica endurecido. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vai ter um grande julgamento. E você tem que ser participante desse julgamento. Você tem que ser co-herdeiro dessa herança. A terra prometida está para vir. Jesus está voltando para resgatar a tua igreja. Vede, versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Quando você aceita Cristo, o seu coração é mudado. Você não pode ser mais infiel ao Senhor.
infiel à sua família, infiel à casa de Deus, infiel aos seus irmãos, para se apartar do Deus vivo. Porque quando nós continuamos em pecado, servindo a Deus, nós apartamos dos irmãos. Nós não vamos dar certo com os irmãos. Nós não vamos dar certo na casa de Deus. Nós vamos aceitar as coisas, os espíritos malignos em nossas vidas. Porque nós continuamos em pecado, continuamos errando, não conseguimos mudar a nossa mente. Hoje, Deus vai falar com você. Você deve prontidão em mudar a sua mente. A sua mente deve ser feita para Cristo. Seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os seus caminhos não são os seus caminhos de Deus. Mas quando você aceita Jesus, seus pensamentos pertencem a Deus. E os seus caminhos pertencem a Deus. Assim diz o Senhor. Versículo 13. Antes exortai-vos uns aos outros. Todos os dias, irmãos, você vai ser chamado a atenção. Todos os dias você vai ser lembrado que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você não deve pecar, você não deve fazer as coisas erradas. Talvez não está nos olhos dos irmãos da igreja, não está nos olhos dos seus familiares, não está nos olhos das pessoas que você trabalha, mas você está sob os olhos do Senhor. Ele é soberano em tudo e todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Durante o tempo que se chama hoje. Hoje Deus fala com você. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Cuidado. O pecado é engano. Se você continuar com a mente antiga, a mente carnal, o pecado vai voltar para a sua vida. Aqueles gostos, aquelas vontades de fazer as coisas erradas vai continuar na sua vida. Porque nós nos tornamos participantes de Cristo. Quando você aceita Jesus, você é um coerdeiro da herança. Você tem direito à sua salvação. Você é participante dessa obra de Deus. Você é santo. Você é intocável perante o Senhor. Porque quem te guarda é Jesus. Aleluia. Se retiver firmemente, se não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. O princípio da nossa confiança até o fim. Jesus confia em você, meu irmão. Jesus confia em você. Jesus está te dando um voto de confiança agora. Largue aquela mente do passado. Se renove a sua mente em Cristo agora. E para finalizar, o versículo 15. Enquanto se diz, hoje, mais uma vez o Senhor fala com você, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações, como nas provações. Mesmo nas tempestades, mesmo nas provações, não endureça o seu coração. Fica firme com o Senhor. Abra sua mente, quando a mente não muda. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para nos dar essa palavra rica, essa palavra maravilhosa. Deus, Pai Santo, Poderoso, Criador do céu, da terra e tudo que há. Deus, abençoe o irmão, abençoe a irmã, abençoe a casa do irmão, não deixe faltar o pão de cada dia. Deus, toda tentativa se lá de Satanás, essa mente, Senhor, que está presa, está travada com o passado, com o pecado, a concupiscência da carne, Deus, retire agora, através de uma mente, Senhor, uma mente poderosa, uma mente absoluta, a mente de Cristo. Nós estamos aqui com o coração aberto e a mente aberta para ter mudança de caráter, mudança de vida, mudança de pensamento. Ó Espírito Santo, Senhor, fala com Deus, fala conosco, Senhor, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Hebreus, capítulo 7. Capítulo 3, que nós acabamos de ler. Exorta os crentes, exorta você, meu irmão, exorta eu, a não endurecermos os nossos corações. Como aconteceu com os israelitas lá no deserto. 40 anos endurecido o coração. Apesar de testemunhar feitos maravilhosos de Deus, eles se rebelaram e não entraram no descanso prometido. Não entraram na terra prometida. Todos eles estavam aptos a entrar na terra, mas eles desobedeceram as ordens de Deus. Eles desobedeceram
os mandamentos do Senhor. Israel, no deserto, era um exemplo claro disso, mesmo vendo milagre. Eles endureceram o coração e caíram em pecados repetidos. Quer dizer, eles não tiveram mudança de mente. É hoje que o Espírito Santo de Deus fala com você. O coração humano, quando não é transformado pela palavra de Deus, que é isso que nós estamos lendo, tende a repetir o mesmo erro. Se você não ficar firme na palavra de Deus, em oração, você vai repetir aqueles erros antigos. Aqueles erros que te levaram você à depressão, que levaram você à tristeza, à briga com os irmãos, ao afastamento de Deus, a perder as bênçãos de Deus. O versículo que nós lemos é um alerta contra a dureza do coração. O autor cita o Espírito Santo de Deus. Adverte os perigos quando nós ficamos com o nosso coração endurecido. Como os israelitas fizeram no deserto. Nós vemos exemplos de rebeliões naquele deserto. Hoje há rebeliões entre nós. Nós ficamos com o coração endurecido e ficamos rebeldes. A rebeldia, irmão, é o princípio satânico. Não podemos ter esse princípio. Hoje Deus nos chama para a obediência completa a Deus. Não importa o que você está fazendo, peça perdão agora a Jesus e seja, a partir de hoje, a partir de agora, é hoje, nesse momento, seja obediente a Deus. Pela fé, você vai conseguir vencer esse pecado. Você não vai tornar a fazer esse pecado. Os crentes que ouvem a voz de Deus e não repetem os erros de antigamente, os erros que os israelitas cometeram lá no deserto, perseverando na fé e na obediência, receberão a Cristo, a passagem celestial, e entrarão na grande cidade celestial. Aleluia, glória a Deus. Precisamos ter encorajamento, um encorajar o outro. Você deve encorajar o seu irmão, para ele parar de cometer aqueles erros. Diariamente, todos os dias, a palavra de Deus diz aqui, diariamente, para receber todas as bênçãos prometidas do Senhor. Esse chamado não é um chamado para amanhã, não é um chamado para você pensar, é um chamado presente. Hoje Deus está te chamando para essa mudança de comportamento, essa mudança de mente sua, completamente agora. Ele reforça uma decisão de nós ouvirmos a voz de Deus agora, nesse momento. Aleluia, glória a Deus. E não endurecermos o nosso coração. É uma escolha que nós teremos que escolher hoje, neste momento, nesta palavra, ou seja, para o presente do dia de hoje. A Igreja de Cristo deve aprender com essas lições que nós vamos aprender nesses versículos, nessa exposição de texto que nós temos, para não pararmos de cometer os mesmos erros que estão cometendo. Por várias vezes cometemos o mesmo erro, nós temos que entender. Por que você volta a cometer o erro? Por que você volta a pecar? É porque você não teve mudança de mente. Quando a mente não muda, nós voltamos a cometer os mesmos erros, os mesmos pecados. Em Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 15, Jesus adverte. No versículo 8, não endureceis os vossos corações. Jesus adverte, exortai-vos uns aos outros todo dia. É isso mesmo, é exortar. É chegar para o seu irmão, meu irmão, não faça isso. Jesus está vendo. Não brigue com o irmão. Não deseje mal para o irmão. Procure fazer o bem, meu irmão. No versículo 3 diz assim, o pecado enganoso endurece o coração e afasta você de Deus. No versículo 13. Então, se você continuar com aquele pecado, você vai se afastar de Deus. 3 lições para a Igreja de Cristo hoje. A primeira lição, a necessidade de um coração transformado. Para a sua mente mudar, você tem que aceitar Jesus de coração. O seu coração tem que estar totalmente transformado. Aquele coração de pedra, aquele coração endurecido, ele tem que encerrar.
Mas, irmão Ricardo, como é que eu consigo amolecer o meu coração? Aleluia. Salmo 51, a palavra de Deus diz assim: cria, diz para o Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Peça ao Senhor um coração puro agora, em nome de Jesus. Sem mudança interior, repetimos o mesmo erro, o mesmo pecado, sempre. Mas quando nós buscamos o Senhor e pedimos ao Senhor um coração puro, Deus muda o seu coração agora. Você vai cessar de fazer as coisas erradas e começar a fazer as coisas boas para Cristo, agradar a Deus. Em Jeremias capítulo 17, a palavra de Deus diz assim, para mim e para você: caso você estiver pensando sem entender, enganoso é o coração. Ei, isso que você tem, isso que eu tenho aqui, engana a nós mesmos. Engana a nós mesmos. Mais do que todas as coisas, também ele é perverso. Quem o conhecerá? Ninguém conhece o seu próprio coração. Quem conhecerá o seu coração? Então o seu próprio coração, irmão, te engana. Esse versículo descreve que o coração humano, ele é enganoso. O coração humano, ele é corrupto. Ele destaca a dificuldade de compreender as verdades de Cristo. Busque renovação diária na palavra de Deus. Todos os dias, busque o versículo, medite no versículo, entenda o versículo, entenda o que Deus quer falar com você. Peça o Espírito de Deus entendimento, peça oração ao Senhor. O Senhor está disposto a transformar esse coração. Aleluia. Segundo ponto, quando a mente não muda, o perigo da insensibilidade espiritual. Irmãos, a insensibilidade espiritual, quando chega no ser humano, ele não sente mais nada. Ele duvida de tudo. Ninguém presta para ele. Ele não acredita nas pessoas. Ele não acredita no poder de Deus. Ele fica insensibilidade espiritual. Ele não sente o poder de Deus. Ele fica anestesiado dentro da obra de Deus. Quer um exemplo? Eu não vou te dar um exemplo, não. Eu vou te dar 2 exemplos na palavra de Deus. Faraó endureceu o coração. Ele endureceu tudo, vindo tudo que estava acontecendo, todos os avisos ali, ele endureceu o coração e ele colheu o juízo. Em Êxodo capítulo 8 diz assim: vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não ouviu como o Senhor tinha dito. Ele não quis escutar o Senhor. Após as pragas da rã ser removido, o Faraó endureceu totalmente o seu coração. É um exemplo vivo. Nós ficar com o coração endurecido dentro da casa de Deus, dentro da obra de Deus, não ser insensibilidade espiritual. É um perigo, meu irmão. Quer ver um outro exemplo? A igreja de Laodiceia era morna e não percebia a cegueira. Isso é um perigo, nós dentro da casa de Deus não perceber a nossa cegueira espiritual. Apocalipse capítulo 3 diz assim: como disses, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Era a igreja de Laodiceia. E não sabes que és um desgraçado. Assim diz a palavra de Deus. É duro, irmão. A pessoa acha que tem tudo, mas não passa de um desgraçado. E miserável. Assim diz a palavra de Deus para a igreja de Laodiceia. E pobre, e cego, e nu. Descreve uma condição espiritual de uma pessoa que considera rica, uma pessoa que se considera próspera, mas na verdade são pessoas infelizes, são pessoas miseráveis, são pessoas pobres, cegas e nuas. Chama-se insensibilidade espiritual. Cuidado, irmão. Você precisa ter essa mudança de mente. Quando a mente não muda, examine, não ignore a voz de Deus. Examine o que está acontecendo na sua vida, ao seu derredor, com as pessoas com quem você está conversando. Você tem que ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluias. 2 Coríntios, capítulo 13, a palavra de Deus assim: examine-vos mesmo,
examinai-vos a vós mesmo, você mesmo, se percebeis na fé. Provai-vos a vós mesmo. É você que tem que sentir que se você está insensível na obra de Deus, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós. Que o poder de Jesus Cristo está sobre você, meu irmão. Examine isso, sente isso. Sinta o poder do Espírito Santo de Deus, se não é o que já estáis reprovado. Cuidado, irmão, com a insensibilidade espiritual dentro da casa de Deus. Quando a mente não muda, nós ficamos insensíveis. Nós não temos sensibilidade pelos irmãos, pelas pessoas. A obra de Deus é linda, meu irmão. Ela é maravilhosa. Cada pessoa é usada de formas diferentes. Você tem que ser sensível e sentir o poder de Deus em cada pessoa. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus? Terceiro e última lição, a importância da comunhão. Muito importante. E a exortação. Duas coisas que é essencial na obra de Deus. É a comunhão e a exortação. Porque lá diz, exortai-vos uns aos outros. Hebreus capítulo 3, versículo 3 diz assim, antes de fazer qualquer coisa, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se é hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É muito importante da comunhão e a exortação no meio de nós. Ele faz parte de uma sessão de maior importância para a perseverança da fé. E a gente jamais afastarmos de Cristo. Porque quando nós andamos em comunhão e em exortação entre o outro, a gente percebe os nossos erros, os nossos pecados. E aí há uma mudança na nossa mente. Você podia receber essa palavra em nome de Jesus Cristo? Enquanto ainda há tempo, que é hoje. Precisamos andar em comunhão com o seu irmão. Você tem alguma separação de irmão? Você tem algum privilégio de algum irmão na casa de Deus? Na sua família? No seu trabalho? Você tem mais amizade com um e menos amizade com o outro? Porque a obra de Deus, o Evangelho de Cristo, é uma igreja só, irmão. Pentecostais, tradicionais, todo tipo de pensamento que nos levam à palavra de Deus, ao Cristo vivo, é uma igreja só, é uma família só. A ironia fortalece, mas o amor corrige. O engano do pecado nunca vai sempre endurecer o seu coração. Se você estiver pecando, se você não estiver dando ouvido aos seus irmãos, se você não estiver acompanhando a igreja de Jesus Cristo, se você não perceber que essa exortação é para o seu bem, você precisa ter essa mudança de mente. Porque você ainda não conseguiu mudar a sua mente para o Evangelho de Cristo. Aleluia. Seja humilde para isso. Seja humilde para ouvir os irmãos. Você não é melhor do que ninguém. Deus te deu dons. Deus te deu unção. Deus te deu palavra. Seja humilde para ouvir os seus irmãos. Até aquele que não sabe nem falar. Até aquele que muitos falam que ele é ignorante. Seja humilde. Hoje a palavra de Deus diz, para você ter comunhão e para você exortar o irmão, você precisa ser humilde para ouvir e corajoso para confrontar todo tipo de problema na obra de Deus com amor. Eu costumo dizer isso muito para o meu pastor. Pastor, exalta o irmão, chama a atenção do irmão com amor. Jesus chamava a atenção dos seus discípulos, corrigia os seus discípulos com amor. Jesus andava com comunhão, nós devemos andar com comunhão. Nós somos uma família de Cristo.
Nós pertencemos à família de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quando a mente não muda, é um perigo, irmão. Precisamos da edificação e a união na casa de Deus. A igreja é um corpo. Descreve uma metáfora de um corpo, a igreja de Cristo, e os seus membros para ilustrar a unidade da igreja, como diversos dons, diversas funções. Em 2 Coríntios, capítulo 12, diz assim: porque assim como um corpo é um, seu corpo é um, e tem muitos membros, tem o braço, tem o peito, tem a cabeça, tem as pernas, tem a barriga, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Assim é a igreja de Cristo. Meu irmão, eu queria dizer para você, em nome de Jesus Cristo, você tem que mudar essa mente sua hoje. A sua mente tem que pertencer a Cristo, para você viver em comunhão. Para quando Jesus voltar, você fala: Senhor, eu mudei a minha mente. Hoje eu pertenço a Ti. Você podia receber essa palavra em nome de Jesus Cristo? Se hoje você percebe que tem repetido erros, que esse pecado que anda agarrado com você, você não consegue tirar ele, porque você não consegue mudar a sua mente. Hoje é o dia. E o seu coração continua endurecido na obra de Deus, na casa de Deus, com a sua família, no seu trabalho. Jesus oferece agora. Meu irmão, agora, perdão e transformação. Você vai ser transformado pelo Espírito Santo. Mas você tem que ter fé. Fé como aquele centurião. Chegou a Jesus no meio do caminho e falou assim: o Senhor não precisa, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Com apenas uma palavra, o meu servo vai ser curado. Jesus nunca viu tanta fé. Ele ficou alegre. Essa fé que hoje Jesus, para você ter essa transformação de mente. Se a palavra de Deus diz lá em Hebreus: se hoje ouvires, ouve agora o Espírito Santo. Eu não consigo te falar, mas o Espírito Santo de Deus consegue falar para você e agora. A voz de Deus. Não endureçais os vossos corações. Olha o que Deus está falando no seu ouvido aqui. Não endureçais os vossos corações. Mude a sua mente. Se transforme, renove a sua mente em Cristo agora. Aceite como seu Salvador. E deixe Ele escrever. A partir de agora, essa caneta aqui, ó, celestial, representa a caneta celestial. Deixe Jesus escrever uma nova história em sua vida. Receba essa palavra. Quando a mente não muda. Primeiro ponto. A necessidade de um coração transformado. Nós precisamos ter. Segundo ponto. O perigo da insensibilidade espiritual. E terceiro ponto, a importância da comunhão e da exortação em Cristo. Quero orar pela sua vida. Quero orar pela minha vida. Eu preciso dessa restauração. Eu preciso dessa mudança de mente. Eu necessito, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, porque eu sou totalmente dependente de Cristo. Vamos orar? Pai poderoso, santo, Criador do céu, que palavra, Senhor, maravilhosa. Palavra do céu, Senhor. Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 15. A transformação da mente. A transformação do ser humano. A transformação do ser. Antes pecador, antes um lixo, hoje um homem de Deus, uma mulher de Deus, transformado totalmente na mente. Senhor, transforma agora a nossa mente. Se possível, irmão, coloque a mão na sua cabeça agora. Peça a unção do poder do Espírito Santo de Deus para mudar, para esses pensamentos ruins saírem da sua cabeça. Para o pecado sair da sua cabeça. Para as fofocas, as conversas. Que os seus olhos, ao abrir, vai ser uns olhos transformados por Cristo. Que as pessoas vão ver isso. As pessoas vão pedir perdão para você. As pessoas que te ofenderam vão pedir perdão.
porque você está com a mente transformada. Receba agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E toda arte, toda tentação, toda cilada do inimigo, toda enfermidade, nós estamos repreendendo agora em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quando a mente não mudar, o pecado chega. Mas quando você deixa sua mente ser transformada por Cristo, não há mais pecado na sua vida. E a coroa da vida está garantida na grande cidade celestial com Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém.